E aí, vamos lá? Pessoal, estamos aqui hoje no reator nuclear do IPEM. Fique conosco, porque hoje você vai ver isso e muito mais. Ih, acho que eu fiz algo errado. E aí, pessoal, hoje a gente vai conhecer o IPEM, uma das maiores instituições de pesquisa do Brasil, que fica dentro do campus da USP Butantã, em São Paulo. Lá, além de explorar um reator nuclear funcionando de verdade, nós vamos aprender muito sobre radiação e energia nuclear. E o melhor de tudo, teremos como nosso guia um grande amigo meu, o professor Renato, que já vai se apresentar para vocês. Então, bora nessa? Olá, eu sou Renato Semler, sou pesquisador e professor do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEM, onde eu atuo na área de Física Nuclear Experimental, no grupo de Metrologia Nuclear. Estamos aqui em frente ao CRPQ, Centro do Reator de Pesquisas. Nesse centro fica localizado o Reator de Pesquisas IEA-R1 do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. É o antigo Instituto de Energia Atômica, depois passou a se chamar IPEM. Como vocês viram, o IPEM começou como um Instituto de Energia Atômica. Nasceu em 1956, justamente para supervisionar a construção do primeiro reator nuclear do Brasil, o IEA-R1, que ainda funciona e vamos visitar. A criação do IPEM fez parte do projeto internacional Átomos pela Paz, proposto em 1953 pelo presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, para promover o uso pacífico da energia nuclear. Mas antes de entrarmos no reator, o professor Renato vai explicar alguns conceitos para nós. Então, professor Renato, como você explicaria para um leigo o que é radiação? A radiação é uma onda, uma perturbação que se propaga carregando energia, transportando energia. Em suma, é isso, né? A radiação ela pode ser ionizante ou não ionizante. A radiação ionizante é aquela radiação que, quando ela interage com o meio, Wilton, ela é capaz de ionizar o átomo. Ela interage, arranca, transfere energia e é capaz de remover, arrancar elétrons do átomo. Ou seja, provocou uma ionização, né? Caso a radiação não tenha energia suficiente para provocar a ionização, ela é conhecida como a radiação não ionizante. As radiações ionizantes, radiação alfa, radiação beta, né, que provocam ionizações secundárias também, os nêutrons, radiação gama. As não ionizantes, do espectro eletromagnético, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, são as radiações de baixa energia. Nós sabemos que existem diferentes tipos de radiações ionizantes. Você poderia explicar para a gente quais são? Ah, sim. As partículas alfa, por exemplo, são átomos de hélio duplamente ionizados. Normalmente são emitidas por radionuclídeos que têm um número excessivo de prótons em relação a nêutrons. As partículas alfa são altamente ionizantes, elas ionizam fortemente a matéria. E elas têm um alcance muito curto, da ordem de alguns centímetros no ar. Em algumas aplicações da radiação alfa, por exemplo, estamos em detetores de fumaça, né, em radioterapia e algumas fontes também de calibração. A radiação beta, os raios beta, nada mais são do que elétrons de alta energia, são elétrons velozes. A radiação beta negativa, elétrons, as partículas beta positivas são pósitrons. Os pósitrons são elétrons positivos. Nada mais é do que a antipartícula do elétron. As mesmas características com a carga de sinal contrário.
são ionizantes também e têm um alcance de alguns centímetros no ar. As partículas beta, uma folha de papel alumínio, tipo dessa que a gente utiliza na cozinha, elas são suficientes para barrar a passagem de uma partícula beta. A alfa, por aí, uma pele já é suficiente para barrar uma partícula alfa. Os raios gama, eles nada mais são do que fótons de altíssima energia. Os raios gama são as radiações lá na ponta do espectro eletromagnético, né? São as radiações de mais alta frequência que nós conhecemos. Portanto, comprimento de onda muito pequenos. São ondas curtíssimas, né? Que têm alto poder de penetração na matéria. Aqui nós temos um contador do tipo Geiger-Miller e aqui ele é utilizado apenas para ensino, né? E esse tique, esse barulhinho que vocês estão ouvindo, cada barulho, cada tique que você ouve é uma interação, é uma radiação que interagiu com o detetor e gerou um pulso. Então esse tique que vocês estão ouvindo agora é o que a gente chama de radiação de fundo, ou background, né? Radiação que vem do espaço, do céu. Agora eu tenho aqui a areia monazítica de Guarapari, onde eu vou aproximar do contador. Você observa pelo barulho que a intensidade aumentou, né? A quantidade de radiação que está interagindo com o detetor aumentou, né? Diz que radiação, radioatividade ambiental não tem perigo nenhum que tem ficar normalmente perto, né? nas praias de Guarapari, é isso. Aqui eu tenho um minério de urânio chamado de caudazito, de Poços de Caldas. Olha! Também tem. Afastar, né? Nem tanto, pode ver que né, o nível, a intensidade está pequena. Para você entender a reação de fissão nuclear que ocorre no nosso reator, nós temos aqui um átomo de urânio 235. O urânio 235 ele absorve um nêutron térmico e sofre a fissão nuclear. O átomo de urânio se divide em dois átomos de massas intermediárias, no caso o criptônio 94 e o bário 139. Em cada fissão, de 2 a 3 novos nêutrons são emitidos. Esses nêutrons passam por um processo de moderação, porque eles são emitidos com alta energia, e a fissão, a eficiência dela ocorre para nêutrons de menor energia. Por isso, esses nêutrons, após serem liberados, eles passam por um processo de moderação. Eles perdem energia interagindo com o meio, por um processo de espalhamento, e cada um desses nêutrons poderão vir a interagir com novos átomos de urânio, provocando o que nós chamamos de reação em cadeia. Se esta reação em cadeia for uma reação controlada, nós temos um reator nuclear. Se essa reação em cadeia ocorrer de forma descontrolada, nós temos uma explosão. Então, pessoal, hoje nós vamos visitar um reator nuclear. Espera aí, na verdade não é esse aqui não. Aqui é uma maquete do nosso reator IEA-R1, que é um reator nuclear de pesquisa tipo piscina aberta. Então aqui nós podemos observar uma piscina de aproximadamente 9 metros de profundidade. Dá para ver o núcleo do reator, onde estão os elementos combustíveis, as barras de controle e segurança, onde os operadores manipulam e controlam a potência do reator durante a operação do reator. Aqui nessa parte, o saguão de pesquisa do reator, que fica localizado no primeiro andar, onde nós temos tubos chamados de big holes, onde a radiação gama e um feixe de nêutrons eles são extraídos para o local da pesquisa. O que há de mais moderno na tecnologia, vocês podem observar aqui, ó, é
Se acontecer algum problema, a gente liga, né, do setor de segurança. Então, vocês estão vendo que uma tecnologia avançada, eu não vou sair mexendo em qualquer botão. Ih, que eu fiz aqui, meu? Peraí. Ô, Renato, me ajuda aqui, meu, peraí. Na verdade, essa mesa é uma réplica, né? Da primeira mesa de operação que nós tivemos aqui para operar, para controlar, né, o nosso reator. Nesse quadro, nós temos a primeira criticalidade do reator, que ocorreu em 1957. Então, o presidente Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e o professor Marcelo Dani de Souza Santos, um dos pioneiros da física nuclear no Brasil. Ah, agora sim, vamos para o reator. Nós estamos na sala de operação do reator, né? Temos normalmente sempre dois operadores. E aqui nessa mesa aqui há o controle da subida e descida das barras, né? Através desse controle que eles monitoram a potência do reator. E aqui toda a instrumentação associada, né? Temperatura do núcleo, temperatura abaixo do núcleo, monitores de radiação, condutividade da água, sistema de vibração, altura da água na piscina. Então todos os monitores envolvidos aqui, todos os parâmetros, né? Nós vamos entrar no saguão da piscina do reator. Ô, professor, e esses pipipis aí estão indicando o quê? É seguro a gente entrar? É um monitor de radiação, né? Só para monitorar na entrada e na saída, caso haja alguma contaminação, ou indicar se há contaminação ou não, para você ter uma ideia e tomar as respectivas providências. Normalmente não acontece. Tomara que não. Então, pessoal, estamos aqui agora na sala do reator e o professor Renato Sendler vai explicar para a gente como que ele funciona. Então nós temos um reator nuclear de pesquisa do tipo piscina aberta, onde vocês estão vendo o núcleo do reator, onde tem aquele efeito bonito, aquele azul, né? Parece que tem uma lâmpada, uma luz acesa. Aquela iluminação que vocês estão vendo no núcleo é o chamado azul de Cherenkov, é o efeito Cherenkov. O que é isso, né? Efeito Cherenkov. Quando uma partícula carregada viaja com uma velocidade maior que a velocidade da luz no meio, é o que acontece neste caso, onde elétrons viajam com uma velocidade maior do que a da luz na água, radiação eletromagnética é emitida. Nesse caso, a maior intensidade dessa radiação está na faixa do azul. Então, desse efeito bonito, essa alta intensidade, que é o azul de Cherenkov, né? Esse é um efeito muito bonito nos reatores nucleares chamado efeito Cherenkov.
O núcleo do reator ele está a aproximadamente 10 metros de profundidade numa piscina contendo água desmineralizada. Essa água ela tem 3 funções importantes. Blindagem biológica, nós estamos seguros aqui nessa posição, nós temos uma coluna de aproximadamente 9 metros de água e nós estamos aqui com o reator ligado, né? A água tem uma função de refrigerante, ela retira calor do núcleo, resfria, né? E uma das funções mais importantes que é a moderação. Os nêutrons de fissão interagem com a água, perdem energia para se tornarem capazes e eficazes a provocar e produzir novas fissões nucleares. Então a função da água aí, blindagem, refrigerante, moderador. Este é um reator de pesquisa, né? Qual a diferença desse tipo de reator para um reator, por exemplo, de uma usina nuclear? Esse reator, ele opera a potência máxima de 5 megawatts. No caso, agora, ele está operando a uma potência de 4,5 megawatts. Então, a função desse tipo de reator, como o nome fala, é um reator destinado à pesquisa, isso é, formação de recursos humanos, pesquisa básica em física nuclear e também produção de radionuclídeos utilizados em medicina nuclear. Não só em medicina nuclear, mas um exemplo é a produção do irídio, que é utilizado, por exemplo, em gammagrafia, né? Então tem várias utilidades. O reator de potência, ele é utilizado já para geração de energia elétrica. Por exemplo, as potências dos reatores de Angra chegam na ordem de quase 1000 megawatts, né? Aqui nós temos 4,5 megawatts. Então esse cara aqui, a função dele não é produzir energia, né? Ele é uma fonte de nêutrons, o núcleo é uma fonte de nêutrons que vai servir para pesquisa em física nuclear básica e praticamente produção de radionuclídeos para fins de medicina nuclear. Essa reação aqui é uma reação controlada. Caso contrário, a gente tem uma explosão nuclear. E como vocês controlam esse tipo de reação para que não se torne justamente uma explosão? O reator nuclear de pesquisa ele não tem esse problema, mas o controle ele é feito, como nós podemos ver, através dessas 4 barras. Os operadores que estão situados dentro da sala de operação, eles conseguem fazer com que essas barras subam ou sejam inseridas na piscina de forma a controlar a potência do reator pela sua conveniência. Essas barras, elas são compostas de uma liga contendo cádmio. O cádmio, ele é um ótimo absorvedor de nêutrons. Então, quando todas as barras estão inseridas, antes dos nêutrons provocarem as fissões nos átomos de urânio do combustível nuclear, eles são absorvidos pelas barras. Então, quando você quer ligar o reator, o que você faz? Você vai subindo as barras uma de cada vez. Quanto mais para cima as barras estiverem, mais reações e fissões serão permitidas. Então, pelo posicionamento dessas barras, nós conseguimos controlar a potência do reator, o número de fissões que estão ocorrendo, o número de nêutrons emitidos, como quiser. O pessoal tem muito medo de radiação, né? Quando a gente fala de radiação, causa assim um certo alvoroço, um certo temor. Por que você acha que há tanto medo e quais os reais riscos, né, e também benefícios que a radiação nos traz? Radiação você não enxerga, né? Você não vê, não tem cor, não tem cheiro. Então é normal causar aquele medo instintivo na população em geral. Ainda mais quando se fala, quando se lembra, quando se relaciona
de bomba nuclear, Hiroshima, Nagasaki, acidentes em reatores, acidentes radioativos, não é? Mas quando você trabalha com segurança, atendendo a todos os critérios de proteção radiológica, todo esse perigo pode ser evitado. Na verdade, os benefícios que a radiação nos traz é muito maior do que os problemas que podem ser causados por acidentes, não é? Então, a radiação, ela pode ser utilizada não só para pesquisa e na área da saúde, mas ela pode ser aplicada na indústria, no meio ambiente, na agricultura, né? Temos vários campos de aplicação da energia nuclear. Ô Renato, por exemplo, quando a gente faz um exame de raio-x, a gente fica contaminado? Quais os riscos que isso pode trazer a longo prazo? Não, nesse caso, não fica contaminado. Nesse caso, o raio-x vai interagir com o seu corpo, ele vai atravessar o seu corpo, você será apenas irradiado, né? O raio-x, que é a radiação eletromagnética de alta energia, vai interagir, vai atravessar o seu corpo, né? Então não contamina. No caso de uma contaminação, é quando você tem substâncias indesejáveis no seu corpo. Agora vamos supor que você manipule um material radioativo na forma de líquido, por exemplo. Então você está manuseando o frasco, sem querer você derruba um pouco, né, de material radioativo no seu braço. Nesse caso, houve uma contaminação, tem uma substância não, né, desejada no seu braço. Neste caso, além de contaminado, você passa a irradiar. Você vira uma fonte, né? Você está com um material radioativo, você passa a irradiar, né? Mas quando você é submetido a um exame de raio-x, não, você é apenas irradiado. É só momentâneo, certo? Passou. Exatamente. Mas se eu sair daqui com contaminação irradia. Irradiação não contamina. Se eu saísse daqui com uma barra de plutônio aqui igual o Homer, aí eu ia... Seria uma fonte radioativa. Muito ruim esse dia. Ô, Renato, eu percebi que tem uma tubulação aqui pela sala. O que essa tubulação traz ou leva para cá? Essa aqui que você se refere? Sim. Isso aqui é a tubulação de um sistema pneumático que nós temos para a irradiação de amostras. Os pesquisadores, durante a sua pesquisa, querem irradiar amostras de materiais de diversas matrizes, biológicos, geológicos, né, metais. Então eles preparam a amostra a ser irradiada. Tem um laboratório que fica fora desse prédio, onde através de um sistema pneumático, a amostra é enviada para o núcleo do reator para ser irradiada em tempos de irradiações até no máximo 5 minutos, que a gente chama de radiação curta. Se houver a necessidade de fazer uma radiação mais demorada, o material a ser irradiado, ele é encapsulado em tubos de alumínio e ele é colocado diretamente aqui por cima. Como vocês podem ver, todos esses elementos aqui são elementos que foram irradiados, estão aqui decaindo para que depois o pesquisador possa trabalhar com segurança, né? Todo esse material, na verdade, o que está acontecendo? O material ele está dentro da piscina, né? Está decaindo. É um material que foi irradiado aí entre 1 e 8 horas normalmente. Ele tem que perder a radiação para se tornar seguro para o estudo, é isso? A atividade, né? A quantidade de radiação emitida por segundo, a intensidade tem que diminuir até ficar num nível permissível em termos de proteção radiológica. Então, todo o material que é irradiado, depois que ele sai da irradiação, ele fica um tempo decaindo até ser liberado para o pesquisador. Isso aqui é a estação pneumática, onde amostras são enviadas diretamente para o núcleo do reator para serem irradiadas em tempos de até 5 minutos.
As amostras são colocadas nesse recipiente de polietileno, que nós chamamos de coelho, e essa amostra ela é colocada nesta posição. Depois é controlado o tempo que você quer, tem um relógio aqui que você pode controlar o tempo. E a hora que o pessoal lá no reator dão o aval, essa amostra é enviada pneumaticamente. E ela vai passar pelo aquele tubo que o Wilton havia perguntado lá na piscina. Então a amostra fica irradiando pelo tempo desejado. Dado o tempo de radiação, ela retorna. Ela volta para cá. Aí o pesquisador, com todos os EPIs, com luva, com avental, com as pinças, faz a abertura, coloca a amostra dentro de castelinhos de chumbo para preparar a amostra para espectroscopia. Aqui nós temos um detetor semicondutor de germânio e lítio, um HPGE. Quando a amostra ela é irradiada, quando ela volta, ela é colocada aqui dentro para que a radiação emitida interaja com o detetor, né? E o espectro gama seja armazenado num sistema apropriado. Então nós temos aqui no lab vários espectrômetros, né? Aqui é uma blindagem porque a amostra ela foi irradiada, ela está radioativa e você tem que estar garantindo que o sistema está detectando apenas a radiação emitida pela amostra, não a radiação ambiente ou de outras amostras que estão aqui. Então ela é colocada dentro dessa blindagem de chumbo. E também é uma proteção física, biológica para a gente, né? Para o pesquisador. A gente esteve aqui, passeamos, andamos até sobre a piscina do reator e a gente vai sair. Se porventura tivesse ocorrido alguma espécie de contaminação, tivesse entrado em contato com algum material radioativo, como que a gente ia saber, como que a gente ia detectar antes de sair daqui do prédio? Bom, primeiro nós temos um monitor, né, onde se houver alguma contaminação, rapidamente seria notável aqui, né? Na saída, na antecâmara, nós temos um outro e quando nós saímos aqui do prédio do reator, tem um portal também, né? Então haveria indicação nos monitores de um nível excedente de radiação emitida, que não é o caso, é muito difícil, não ocorre normalmente, nós somos uma área bem segura, bem controlada, né? Mas qualquer... O fato de encostar aqui não estar apitando significa que... Qualquer nível que não seja do ambiente, né? A gente já consegue detectar por esse monitor. Então quer dizer que se tivesse uma contaminação... Sim. Se aproxima, normalmente, os trabalhadores, né, quando eles manipulam algum material, depois é feita sem encostar, né? Faz a monitoração das mangas, da sola do sapato, né, você pode levantar um pouco, né? Se há contaminação. Tô liberado, né? Exatamente. Não vai causar queda de cabelo? Não vai. Não, então vou continuar cabeludo. E aí, pessoal, legal esse vídeo, né? Então, se você quiser sugerir temas ou locais que a gente possa visitar, deixe aí nos comentários, tá? Aliás, nós queríamos agradecer muito a equipe do IPEM que nos recebeu, particularmente ao meu amigo professor Renato Sendler, que nos guiou durante essa visita e esclareceu muitas dúvidas. Aliás, se você é pesquisador, né, e quer divulgar o seu trabalho, entre em contato conosco também. Nós temos muito interesse em mostrar como é feita a ciência no Brasil.